Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Sopro de Luz, Inspirando Almas, um espaço de estudo, reflexão e elevação espiritual. É uma alegria tê-los conosco para mais um encontro enriquecedor. Hoje nós estamos com uma gravação, mas que irá também te envolver tanto quanto os nossos programas ao vivo. E o mais especial dessa noite é a convidada que nós temos, com uma energia única, cheia de vida, serena, tranquila, com um conhecimento assim magnífico que vai nos trazer tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente está refletindo aqui no programa. Ela vai mostrar para a gente como colocar isso em prática, como a gente vai usar. E olha que isso é uma das grandes artes que a gente tem hoje em dia nas nossas mãos. E a nossa querida Marilim vai trazer para a gente. Ela é uma trabalhadora espírita que vem de Campo Grande, esta cidade linda que fica no Mato Grosso do Sul, que eu tive o prazer de conhecer o ano passado. E ela é uma trabalhadora do grupo Sheila. Olha só, tem o meu nome, só que é um espírito bem mais elevado do que eu. E hoje a Marili vai nos agraciar com a sua sabedoria, porque ela traz consigo uma visão que transcende o tempo. E apesar da experiência que carrega a sua alma, ela permanece jovem, alegre, feliz e radiante. Seja bem-vinda, nossa Djalmin. querida Marili Gugelmin. Bem-vinda, querida. Muito grata, Neila, pelas suas palavras. Espero ser digna delas. Ah, com certeza tu és. Isso a gente não precisa nem pensar duas vezes. E por isso que hoje a gente vai começar já fazendo a nossa leitura edificante, que hoje vem do nosso livro Fonte Viva, né? Espero que vocês estejam vendo. O Fonte Viva. Vamos abrir aqui ao acaso, que não é acaso, como todos nós sabemos. E a leitura de hoje é o capítulo 61, que tem como tema Nunca Desfalecer. Olha como é próprio. Orar sempre e nunca desfalecer. Estas palavras são de Jesus que se encontram no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercados de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores se encontram? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde estão os guerreiros que fizeram correr por causa do evangelho
rios de sangue escuro e suor, onde estão? Onde estão os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovado crucificado? Onde estão as trevas da Idade Média? Onde estão os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Onde estão? Então, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a sua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. E com esta linda leitura, como sempre, completamente pontual, do nosso amado Chico Xavier, eu passo para a nossa querida Marili fazer para a gente uma oração, para a gente começar esse momento de uma forma mais serena e mais tranquila. Amado Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão, queremos expressar a nossa eterna gratidão, a nossa imensa gratidão por teres vindo a este planeta nos mostrar o caminho para nos salvarmos de tão grande perdição. Estávamos perdidos, Mestre querido, nos enganos, nas ilusões, ainda estamos. Mas agora, pelo menos, temos a luz do caminho. E temos o caminho. Que, embora ainda muito reticentes, às vezes ainda muito despreparados que estamos, às vezes ainda muito indolentes, com tantas coisas a melhorar, mas podemos olhar e ver a luz do caminho. Podemos seguir o caminho através de suas palavras, dos teus ensinos. E mesmo que quantas vezes nos desviemos deste caminho divino, sempre vemos o seu amor, sempre sentimos o seu amor, enxergamos a sua mão estendida, dizendo: venha, não desista. Você caiu, levante-se, continue, continue seguindo o caminho, que eu estou aqui. Obrigada, Jesus. Jesus amado, nos inspire nesse momento, nas nossas palavras, para que possamos trazer para todos que estiverem assistindo ou forem assistir a esse momento de reflexão e de estudo, mais clareza nos nossos pensamentos, para que, clareando os nossos pensamentos, se modifiquem nossos sentimentos e as nossas atitudes neste planeta, nessa existência. Que possamos, Jesus, fazer com as nossas ações uma pequena diferença nesse mundo tão carente de luz, de entendimento e de paz. Jesus, nós vos agradecemos. Assim seja. Graças a Deus. E assim seja, graças a Deus. Bom, gente, já nesse clima de espiritualidade, hoje vamos adentrar, né, em um dos temas mais profundos e esclarecedores da doutrina espírita, a pluralidade das existências,
conforme as considerações da questão 222 de O Livro dos Espíritas. Aí eu digo para vocês, vocês já se perguntaram por que há tantas diferenças entre os seres humanos? Por que que alguns nascem em condições favoráveis e outros enfrentam assim desafios desde a infância que a gente fica sem saber nem como reagir perante a eles? Como é que a gente explica, por exemplo, aqueles talentos inatos, né? Aquelas crianças gênios que tem por aí? Ou então aquelas fobias que as pessoas têm, aquelas coisas que você tem. Eu mesma eu tinha um pavor de cobras, mesmo sem nunca ter tido contato com uma cobra, mas bastava o nome cobra para mim já sair correndo, gritando. Então a gente já parou para perguntar, né? Como é que a gente explica isso? Se aqui nesse momento a gente nunca viveu. E aí vem a doutrina espírita com uma explicação assim fantástica, a reencarnação. Porque a reencarnação não é apenas uma teoria, mas ela é uma chave para a gente compreender a justiça e a misericórdia divinas. Deus, em sua infinita bondade, ele permite que cada espírito trilhe seu próprio caminho de aprendizado, de progresso, tudo no seu próprio tempo, retornando à matéria quantas vezes forem necessárias para evoluir, para reparar aqueles erros do passado e conquistar novas virtudes. A gente pode dar exemplo, por exemplo, um espírito que em uma reencarnação passada ele foi um assassino, um ladrão, um mentiroso, uma série de coisas ruins. Aí na outra encarnação ele se transformou somente um ladrão e um mentiroso. Então quer dizer, já melhorou, já não matava mais. Na outra ele só era mentiroso. Então quer dizer, já as duas outras coisas ele não fazia. Então vejam, no tempo dele, ele vai se arrumando, se ajeitando do jeito que Kardec colocou para a gente. Porque sem a pluralidade das existências, sem a reencarnação, a vida seria um enigma insolúvel. Então, afinal, como explicar as aparentes injustiças do mundo se tudo terminasse em uma única existência? Aí a gente tiraria de Deus um dos seus grandes atributos, que ele é bondoso, misericordioso, piedoso, infinitamente justo e bom. Então a gente não pode fazer isso. Por isso que hoje a gente está trazendo essa reflexão, onde nós vamos aprofundar esse tema e trazer novas reflexões. O nosso objetivo é fazer você refletir, parar, pensar e colocar no seu dia a dia. Então, eu convido vocês a participarem desse momento, e refletindo, entrando dentro de si mesmo, tá? E desejo lembrar que esse programa vai ser em português. Mas caso depois, como hoje é uma gravação, alguém deseje em alemão, basta você me mandar uma mensagem que a gente faz uma transcrição em alemão. Ich möchte betonen, dass der heutige Podcast auf portugiesische Sprachen abgehalten wird. Aber sollte es jemand geben, der Deutsch spricht, weisen Sie sich bitte aus und obwohl heute eine Aufnahme ist, wir werden Ihnen eine Transkription auf Deutsch senden. Sendo assim, venha refletir conosco nesta conversa iluminada, para que possamos colocar nossa alma para pensar, refletir e sair daquela seu pequeno dia a dia. Vamos expandir a nossa alma e os nossos conhecimentos. Querida Marili, o microfone pertence a você. Fique à vontade e traga e compartilhe conosco esses conhecimentos incríveis que está dentro de você. Então, antes de compartilhar o slide, né, que tem, como você disse, quando você fez a leitura, nada é por acaso, né? E na leitura diz: aonde estão os verdugos? Aonde estão aquelas pessoas
né? Que fizeram tanto mal a Jesus e aos cristãos, estão aqui. Quizás somos um de nós. Estão aqui entre nós, somos nós. E, e vamos então para os slides, aí depois a gente pode falar mais a respeito disso. Então, nós vamos falar sobre a questão 222, né, do Livro dos Espíritos, o dogma da reencarnação. Então, Sheila, eu quero fazer um breve histórico, né, sobre a assim, esse dogma. Esse é um dogma que, na verdade, existe desde o início da civilização humana sobre a Terra, né? Mas nós vamos começar aqui. Há indícios, né, dessa crença de 12 mil anos atrás, em plena Idade da Pedra, já existia essa crença na reencarnação. Os arqueólogos dizem que aquele costume de enterrar os mortos em posição fetal, né, a gente vê que muitas escavações encontram pessoas enterradas em posição fetal, né? Eles concluem que essa prática era como que uma preparação daquela pessoa que morreu para o renascimento, porque eram enterrados em posição fetal. Então, são crenças que já vêm da reencarnação, assim, de 12 mil anos atrás, né? E os egípcios, por exemplo, os antigos egípcios, eles punham dentro das esquifes, como a gente sabe, né, textos que louvavam as qualidades daquele morto, né, numa tentativa de que Osíris lesse, né, aqueles dizeres e concedesse para aquela pessoa que morreu novas encarnações, né? Então você vê que já vem aí toda uma crença na reencarnação. Então esse dogma ele é muito antigo, não é a partir do espiritismo, né? No hinduísmo, por exemplo, no livro sagrado dos Vedas, que data de 1500 anos antes de Cristo, né, fala sobre a crença na reencarnação. Só que essa crença, cada vida, eles entendiam que era vivida assim, eles passavam pelo reino vegetal, animal e humano. E um humano, por exemplo, ele poderia, se ele não teve uma boa prática de vida, voltar como um animal, encarnar no animal, retrogradar, né? Devido ao jeito que ele viveu, né? E só que é aí que entra, né, o espiritismo. Porque essa crença, que não era só do hinduísmo, da mente em psicose, né, era também de muitas religiões reencarnacionistas, que acreditavam na reencarnação ou no renascimento, né, de que a pessoa pagaria pelos seus erros voltando como um animal, voltando como uma planta ou como um mineral, né? Só que aí, por exemplo, os filósofos gregos, Orfeu e Pitágoras, eles acreditavam na metempsicose. Eles acreditavam nessa retrogradação do espírito. E Kardec, quando ele fez a sistematização da doutrina espírita, né, que vários espíritos em vários lugares do mundo, porque Kardec só aceitava como verdadeiro aquilo que fosse universal, né? Que pessoas que não se conheciam entre si, que tinham recebido mensagens dos espíritos e dissessem a mesma coisa, ele foi, a partir daí, sistematizando a doutrina espírita, né? Então, Pitágoras, ele acreditava também na metempsicose, né? Platão, já Platão, olha que interessante, ele defendia que a alma era imortal, né? Antecedia o nascimento, que a pessoa reencarna diversas vezes, e que cada alma escolheria sua próxima vida, a partir de suas expectativas e experiências das vidas anteriores. O que aí já não difere muito da doutrina espírita, né? Que a gente
faz aí um planejamento reencarnatório, né? Que infelizmente muitas vezes quando a gente reencarna, a gente esquece, né? E repete muitas coisas, né? Mas existe essa programação reencarnatória, né? E já Platão falava sobre isso. E Allan Kardec? Então, Allan Kardec, ele começou a codificar o Espiritismo em 1855 e terminou em 1869 com o seu falecimento. O trabalho foi realizado através da publicação de 5 obras básicas que compõem toda a codificação espírita, tá? Né? Uma coisa preciosíssima, né? O Livro dos Espíritos, que nós estamos falando hoje de uma questão do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5, né, é o Pentateuco, né? Essas 5 obras engloba toda a sistematização da doutrina espírita. Trabalho de Kardec, você veja que é um trabalho vasto e impressionante, assim, para pouco tempo, se nós formos olhar. De 1855 a 1869, não é assim tanto tempo, para ter feito 5 obras tão importantes, né, com informações, assim, que é um novo paradigma para nós, né? Assim como Jesus foi um novo paradigma para a humanidade, o Espiritismo vem como um novo paradigma também para a humanidade. E o Espiritismo é muito novo, né? E é o Consolador prometido. Então, é um novo paradigma, tem pouco mais de 150 anos, né? 150 e poucos anos, né? Então, é relativamente novo, né? Teve a sua maior divulgação, maior propagação aqui no Brasil, né? Mas também já está em muitas partes do mundo. Na França foi o início, né? Mas aqui foi onde a doutrina espírita foi abraçada mesmo, com muita vontade, muita alegria da Boa Nova, né? Então, aqui falando que a Kardec verificava a universalidade dos ensinos, né? E isso é muito importante, né? Porque senão falar para ver assim a seriedade desse trabalho de Kardec, né? Porque ele compilava informações que chegavam para ele, né? De vários lugares do mundo, entre médiuns que não se conheciam e que recebiam através dos espíritos as mesmas orientações, as mesmas falas, né? Que de um outro lugar do mundo que não se conheciam. Então, na verdade, esse ensino ele foi apresentado, né, para o planeta e vários médiuns em diversos lugares do mundo captaram, através dos espíritos, esses ensinos. Então, tudo que o Kardec escreveu, ele levou em conta essa metodologia, né, da necessidade de que, para que fosse válido, tinha que ter essa qualidade da universalidade, né? Então, não bastava um ou dois, três, quatro médios de uma mesma cidade ou de um mesmo país falarem, né? Era preciso que isso viesse, assim, de mais lugares, né? Isso é bem importante, né? Kardec considerava que a concordância universal era a melhor comprovação do que os espíritos ensinavam. Por quê? Porque se era um, dois ou três médiuns de um mesmo lugar, sempre existe, né? Existia e existe ainda pessoas que às vezes até nem fazem por maldade, mas por autossugestão, né? É, acabam trazendo um conhecimento que é assim, é o que a pessoa pensa e não realmente o que o espírito está trazendo, né? Por um animismo, ou às vezes até mesmo por mistificação, né? E para que isso não ocorresse, para um trabalho tão sério como a doutrina espírita, Kardec levava, assim, era
fundamental que houvesse essa concordância universal dos ensinos. Então, a gente pode estar segura que não há nenhuma mistificação aí nesses ensinos que estão codificados nas 5 obras de Allan Kardec. Então, a doutrina espírita considera que os espíritos podem reencarnar várias vezes, né? Mudando a personalidade, mas mantendo a individualidade. Então, aqui já começa uma diferença das outras visões reencarnatórias, né? Isso aqui é muito interessante, porque na medida que o espírito vai reencarnando, né, ele pode ir mudando a sua personalidade, porque a personalidade ela é formada a partir do meio onde você nasceu, do meio onde você é educada, das experiências que você está tendo com os pais, da cultura onde você nasceu, né? E isso forma a tua personalidade, a tua maneira de, de, de ser no mundo, de se comunicar no mundo, né? De existir no mundo. Só que a individualidade do espírito, ela permanece única. Nós, assim, eu sou um indivíduo. E eu, indivíduo, a minha individualidade, eu, indivíduo, reencarno em várias oportunidades, eu tenho várias reencarnações. Nas reencarnações, a minha personalidade pode mudar. Numa reencarnação, eu posso ter uma personalidade explosiva, muito centrada no ego, muito orgulhosa. Aí eu vou melhorando, vou melhorando. Numa outra encarnação, eu posso ter uma personalidade assim mais afável, né? Eu posso ter uma personalidade mais, uma pessoa mais estudiosa, mas a minha individualidade é única. E eu vou me melhorando a cada reencarnação. Então, isso é muito importante, né? Que a doutrina espírita nos traz, né? Então, numa encarnação eu posso nascer no corpo feminino, na outra eu posso nascer num corpo masculino, né? Numa encarnação eu posso nascer numa determinada raça, com a cultura característica daquela raça, numa outra encarnação nasço numa outra cultura, numa outra raça, com a cultura característica daquela raça, né? E assim, há milhões de anos a gente vem vindo, mudando a personalidade, mas a individualidade é a mesma, né? Isso é bem interessante, né, a gente pensar. Então, Kardec nos diz também que a reencarnação ela é um processo individual, né? Relacionado ao estado de consciência do espírito reencarnado. Então, a cada encarnação, nós temos a oportunidade de ampliar a nossa consciência. A consciência está no espírito, não na personalidade, né? E a cada reencarnação, nós temos essa possibilidade de ampliar nossa consciência. Pode ser que a, se eu reencarnei, se eu encarnei lá 1000 anos atrás, a minha consciência, eu poderia participar de uma tribo, é, que eu esqueci o nome agora, que come a carne humana, é antropófaga, né? A minha consciência era minha. Depois eu vim encarnando, encarnando, aprendendo, estudando. Hoje a minha consciência é outra, né? Se nós encarnamos lá na época antes de Moisés, né? Onde a lei era olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, se numa briga a pessoa arrancasse o meu olho, eu tinha por lei o direito de ir lá arrancar o olho dele e de toda a família dele, né? Você vê, então era uma consciência que eu, se eu encarnei naquela época, eu tinha essa consciência, né? Aí foi vindo, aí veio Jesus, aí veio Moisés, aí veio Jesus, e cada um de nós viemos encarnando e ampliando a nossa consciência. E a consciência, ela não retrograda. Isso Kardec trouxe para nós através dos ensinos dos espíritos. A gente pode estacionar, pode ficar estacionária,
mas voltar para trás não volta. Por isso que a doutrina da mente em psicose, ela não é coerente, né, como a doutrina espírita nos traz, né? Então, a reencarnação é um processo individual relacionado ao estado de consciência do espírito reencarnante. E os espíritos não retrogradam, que eu já falei. Então, era isso que eu tinha só para falar assim a respeito, né? Só essa parte. Aí, no mais, agora a gente pode conversar a respeito desse assunto, né? Olha, você trouxe assim umas informações incríveis. Eu nunca tinha parado para pensar que Kardec, em 14 anos, escreveu todo o Pentateuco. Gente, eu estava aqui refletindo, eu digo, Jesus do céu, e eu já sou espírita há tantos anos e nunca escrevi nenhum livro. Então, Exatamente. veja o que é um espírito elevado e um espírito normal reencarnado. Exatamente. Essa é a pequena diferença, né? E aí a gente pode ver também o que que é um espírito que vem no cumprimento de uma missão. Que Kardec veio, né, no planejamento reencarnatório dele, ele veio para cumprir essa missão, né? E que bom que ele não esqueceu, como muitos esquecem, É. né? Ou Que então chega bom. aqui e fica dando aquela desculpa, ah, mas eu não sou capaz. Ah, É, não, mas olha só, se eu fizer isso, eu vou dar minha cara a tapa. E se não é. der certo? Ele não, ele chegou, foi lá, viu e disse, eu Então, faço. e são espíritos realmente que vieram já, né, de muitas encarnações e que estão num grau mesmo bem elevado, né? Um espírito que me veio agora no pensamento, e nada é por acaso também, né? É o doutor Bezerra de Menezes. O espírito elevado que veio encarnar, né? Assim, desde sempre, desde muito jovem, já demonstrando É, essa, essa elevação espiritual. exato. Então, aí nós podemos citar vários, né? Aí vem Chico Xavier e tudo mais, Não, né? Chico, a gente Muitos, né? Muitos. Nós até temos, pula, porque Chico, é, nós temos muitos espíritos elevados que vieram nesse trabalho de trazer a doutrina espírita para nós e falar da reencarnação. E por que que é tão legal, assim, é tão reconfortante o jeito que foi codificada a doutrina espírita, né? Porque nós vemos, assim, o quanto vale a pena a gente procurar fazer a nossa transformação moral. Porque não é só para a vida futura, é porque nessa própria vida. Porque, olha, Sheila, se você olhar, por exemplo, para a sua vida antes do Espiritismo, e você, a partir do momento que você veio adquirindo conhecimento e que você veio se conscientizando de que valia a pena se elevar moralmente, fazer reformas íntimas, se você olha para daqui 10 anos atrás, você fala, nossa, como eu caminhei. E dá uma alegria, dá um contentamento, uhum, né? Esse contentamento não é só na vida futura. Eu sinto esse contentamento hoje quando eu vejo que eu progredi. uhum, Porque quando a gente progride, quando a gente amplia a nossa consciência e procura com sinceridade andar mais no caminho de Jesus, né? A gente vai aurindo essa bondade, essa maneira mais bondosa de ser, evidentemente, embora a gente escorregue pra caramba, né? Porque ainda não somos espíritos puros, né? Mas é como eu ou, falei, né? Você tem sempre Jesus ali, né? Então, a doutrina, a doutrina da reencarnação, como trouxe Kardec, é altamente motivadora. uhum, Porque quando eu olho, gente, antes de eu saber de tudo isso através do Espiritismo, eu era de um jeito que este conhecimento me fez vir mudando para melhor. Então, hoje eu olho para mim e eu gosto da pessoa que eu sou, que eu me tornei. Tem algumas coisas que eu não gosto ainda, mas eu estou no caminho, né? Porque se eu já mudei em tanta coisa, eu estou no caminho para mudar. a gente Então, aprende a ser mais indulgentes com a gente mesmo e com o outro.
e com o outro, né? Todos ganham. Eu ganho, minha família ganha, o grupo social onde eu vivo ganha, porque cada degrauzinho que eu subo, né? Eu trago essa mansidão, essa compreensão, esse respeito, né? E isso é verdade, porque uma pessoa, quando ela ainda tem uma consciência ainda muito primitiva, né? Muito centrada ainda no ego, no orgulho, na autopromoção, ela distribui uma aura pesada, né? Ela Sim. dificulta para as pessoas que estão no relacionamento com ela, Uhum. né? Sim. Então, que bom que a gente possa ser, através do conhecimento, essa pessoa que Jesus nos fala para a gente trabalhar para ser, né? Uhum. Aprender a amar o próximo como a si mesmo. Ou amar a próximo como eu vos amei. João fala isso, né? E Jesus disse, né? Foi numa primeira ocasião, Jesus disse amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, na segunda ocasião, ele diz: amem o próximo como eu vos amei. Né? E aí eu fico pensando, como que Jesus me amou? É para mim um modelo de como que eu tenho que trabalhar o meu amor. Uhum. Se Jesus me amou com toda a minha ignorância, deficiência, desequilíbrio, às vezes maldade, isso é uma luz para que eu olhe para o meu irmão e desenvolva em mim, no mínimo, condescendência. Se eu- No mínimo, compreensão, né? O mínimo. No mínimo. Porque eu não consigo ainda amar, evidentemente, como. É, Eu não consigo me amar como Jesus me amou, ainda. Né? Nós ainda não conseguimos nos amar como Jesus nos amou. Mas a gente. A, a, a doutrina espírita, ela nos traz esse caminho. sim. Ela nos... Ela abre horizontes. Sim. Ela nos leva a fazer reflexões que sem ela eu não nem pararia para pensar. Porque o nosso dia a dia não permite, a nossa vida é aquela correria. Eu sempre digo, a gente vive aqui nessa horizontalidade, que é cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, fazer compras, arrumar, lavar, passar, sair de férias, volta. Então é tudo aqui no horizontal. Isso é tão grave que são poucas as pessoas que olham para o céu. Sim. É muito poucas as pessoas hoje em dia que se dá o prazer de sentar numa tarde na sua janela, no seu terraço, no seu jardim, na rua, numa praia e olhar para cima. A gente não faz mais isso. E advindo do celular ainda piorou, porque agora que a gente olha para o chão. Antigamente a gente olhava no horizontal, agora a gente está olhando para o chão. Né? Então a gente vê que o que o Espiritismo faz é expandir os nossos horizontes, é nos tirar desse dia a dia que nos massacra. Em vez de a gente viver aqui só na horizontalidade, ele diz: olha, tem mais um vértice, o vertical. Olha para cima, pega Jesus como e coloca ali é o teu exemplo, segue, vai atrás dele. E isso é algo que quando a gente começa a se conscientizar, nossa, aí a gente vê que o dogma da reencarnação, tudo isso que está no Pentateuco, é uma realidade, porque foi como algo que você colocou que eu achei incrível. Se a gente basta olhar a nossa trajetória, se a gente olha a Sheila antes do Espiritismo e a Sheila depois do Espiritismo, são dois seres humanos completamente diferentes. Eu mesma, às vezes, não me reconheço. Uhum, uhum. Exatamente, eu também. Então, isso é algo que é uma bênção. É verdade. Eu costumo dizer para o pessoal lá na casa de Sheila, né? Falo, gente, vocês não me conheceram há 15, 20 anos atrás, né? A gente às vezes não se reconhece, né? Claro que ainda existem resquícios. De vez em quando Sim. eu pego ainda alguns resquícios, né? Mas uma coisa importante
você falou, né? As pessoas, muitos dos nossos irmãos, a maioria, eu não sei se é a maioria, mas grande parte da humanidade, né, está muito perdida, né? E aí as pessoas ficam perdidas assim, eu não sei o que eu sigo. Alguém fala uma coisa, outro fala outra, eu não sei se eu sigo aqui, se eu sigo ali. As religiões, cada uma fala uma coisa, e uma coisa assim, e aí o livro dos Espíritos nos traz, né, uma solução tão simples. Quem é Jesus? Quem é nosso modelo? Quem é nosso? Jesus. A quem devemos seguir? Jesus é nosso modelo e guia. É, basta Então, a gente seguir. se a pessoa está perdida nisso, naquilo, Jesus é nosso modelo e guia. Poxa, se aquela religião, aquele caminho está me falando isso, né? Deixa eu ver, como Jesus, o que Jesus falaria disso, né? Então, eu vou seguir o que Jesus falaria. E dá para a gente saber, pelo que ele já falou e que está escrito no Evangelho. Sempre digo, gente, o Evangelho, ele é um manual de como viver bem e ser melhor. É um manual. Se a gente lê tanto o evangelho normal, só que esse é um pouquinho mais difícil, porque é misturado com muitas parábolas, não é destrinchado, ou a gente pega o já mastigadinho, que foi o que Kardec fez, pegou a parte Para moral, né, explicar. retirou, mastigou e explicou para a gente. Então, isso, gente, é um manual de vida. Basta a gente seguir o que a gente, se a gente pegar e conseguir seguir pelo menos um terço, nossa, a gente já dá um salto quântico, porque aí a gente vê, porque o que o povo parou para pensar, não para refletir, é só uma coisa muito simples. O grande ensinamento de Jesus que ele trouxe para a gente foi que ele fez o quê? Ele viveu o que ele disse. É isso que diferenciou Jesus de todos os outros que vieram antes dele. Ele mostrou para a gente que é possível, que o que ele está falando ali não é qualquer coisa, não, que só espírito elevado faz. Ele mostrou que é possível aqui na Terra fazer. Basta a gente seguir os exemplos dele. E foram coisas simples. Só que o problema da gente qual é, Marília? A gente tem mania de o que é bom tem que ser caro, tem que ser difícil, tem que ser complicado. Aí quando a gente começa a pensar assim, aí a gente não percebe que o Cristo fez foi tudo coisas simples. Ele andou a pé, ele não quis luxo, ele não foi atrás de montar grandes empresas, ele não quis ser aquele homem que era o cara, ele não quis ser um popstar. Ele fez o quê? Dentro da intimidade, ele pegou 12 amigos, se uniu e vivenciou o que ele estava falando. Toda lição que ele deu, ele viveu ela. Então ele fez aqui, ó, tá vendo? É possível. Eu faço. E eu não estou fazendo como Cristo Espírito elevado. Eu estou fazendo como um homem reencarnado numa sociedade que tinha uma dinâmica muito difícil, muito complicada, e eu mostro para vocês que é possível. E 2000 anos depois, se lá era difícil, agora é muito mais simples. Principalmente para a gente que mora aqui no Ocidente, a gente pode ter a religião que a gente quer, a gente pode aprender, pode refletir, pode se melhorar. É só a gente querer. Por isso que eu sempre digo, uma das coisas que a gente deve orar, pelo menos é a que eu mais oro, é: Ô Jesus, me ajuda a querer ser boa, me ajuda a querer te seguir. Porque está escrito também no livro dos Espíritos e no Evangelho. Só tem uma coisinha, Emmanuel foi que disse, né? O que é que faz a gente querer? Vontade. Então, se eu quero, se eu tenho vontade, eu faço, né? Preciso trabalhar, né? É, precisamos trabalhar nisso. Mas aí a gente já está saindo do nosso tema. Vamos voltar aqui? Por exemplo, Bom, qual o papel da família na reencarnação? O que é que você diz para a gente? Como os laços familiares são formados e reajustados ao longo das existências? Kardec falou sobre isso?
Os laços familiares são maravilhosos. A família, é, eu costumo dizer assim que a família é uma universidade, né? E aí a gente vê a bondade de Deus, né? Que nos permite crescer, evoluir com as pessoas que eles colocam na nossa família. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, qual é o papel que eu tenho na vida do meu filho, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, né? E poucos pensam assim: qual é a missão que eles têm na minha vida? Aquele filho difícil, o que é que ele veio me dar a oportunidade de aprender? Uhum. Aquele pai difícil, aquela mãe difícil, o que é que eles vieram me ensinar, me dar a oportunidade de aprender? E a gente vê muita dificuldade, às vezes, de relacionamento entre pais e filhos, né? Aonde dificilmente os pais param para dizer: peraí, se esse meu filho está tão rebelde, está tão difícil, o que que ele veio me dar a oportunidade de aprender? Às vezes, aquele filho está me dando a oportunidade de aprender a humildade. Às vezes, aquele filho está me dando a oportunidade de aprender que o tempo de Deus é o tempo de Deus, que não é o meu tempo, Uhum. né? Às vezes, aquele pai que fez muita maldade está me dando a oportunidade de entender de que o mal existe sobre a terra e que eu preciso buscar junto a Jesus, junto a Deus, a força de lidar com a maldade do mundo, né? Quando Jesus diz orai e vigiai, né? E Emmanuel nos enriquece essa frase de Jesus quando ele diz olhai, ok. Quando ele diz assim, Emmanuel diz assim, ele acrescenta mais uma coisa, né? Olhai, vigiai e orai. Por que que Emmanuel traz o olhai, né? Porque assim, como é que eu vou vigiar em mim o que eu preciso mudar se primeiro eu não reconheço que eu preciso mudar? Então, se meu filho ou alguém está me dando oportunidade de, por exemplo, trabalhar a minha humildade, primeiro eu preciso olhar em mim que eu não tenho humildade. Então, eu preciso olhar isso. Depois eu vou vigiar isso. Todas as situações aonde eu estou deixando o orgulho falar mais alto, a prepotência agir. Então, primeiro eu preciso reconhecer, olhar e ver as coisas que eu tenho em mim. Aí eu tenho que ficar vigilante para aquelas atitudes e orar para que Jesus nos ajude, né, a manter a vigilância e a vontade no trabalho para mudar aquela característica, né? Então, a família é uma grande universidade, porque quando a gente olha para a família e vê que os espíritos que reencarnaram ali comigo vieram me trazer a oportunidade de eu vencer alguns vícios morais, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, eu tenho gratidão por aquela situação. É sofrido, é difícil, porque não tem trégua. É Uhum. uma universidade com um professor bem rígido, que ele dá a lição e cobra. Você estuda e tem que passar na prova, né? Não é Verdade, uma verdade. universidade moleza, não. É Verdade. daquela puxada mesmo. Principalmente os filhos. Os filhos. Nossa, principalmente. Mas olha, é tão maravilhoso quando a gente, ao invés de olhar para o outro
e ver as dificuldades do outro, claro que eles também têm as dificuldades dele, né? Aquele espírito, porque assim, claro que eu também tenho uma função na vida daquele espírito, né? Mas aí eu costumo dizer assim, se eu vim como mãe, se eu vim como pai, é porque eu tenho uma ascendência sobre aquele espírito que veio ali. Então, a minha responsabilidade é muito maior em relação àquele filho do que dele em relação a mim. Uhum. Então, eu preciso estar atenta ao que este filho está me dando oportunidade de melhorar em mim, e eu tenho que melhorar rapidamente para poder dar a ele o que ele precisa, para ele também evoluir, né? Então, eu vejo que a família, ela é uma bênção, com todas as suas dificuldades. É uma bênção porque é uma escola, é uma universidade que você está ali para aprender, para ampliar sua consciência, para desenvolver conhecimento e fazer reformas íntimas, né? E fazer reformas íntimas. Eu vejo muitos pais focados na dificuldade dos filhos, mas que são incapazes de mudar algumas características na sua personalidade, Sim. né? Então, aí a pessoa perde essa oportunidade. Fica com uma visão muito estreita, né, em relação àquele problema familiar. E você vê também muitos pais que hoje em dia eles só focam nas coisas do mundo para os seus filhos. Eles Uhum. não dão para os filhos a oportunidade de crescerem espiritualmente. Então Sim, você vê um pai pegar uma filha, gastar, sei lá, R$ 100.000 para levar ela num show de alguém que é uma pessoa que, se você fosse, conhecesse ela pessoalmente, você jamais ficaria próximo. Porque uma pessoa que você vê, você diz, meu Deus do céu, o que é nem isso? virtudes morais, né? Não tem virtudes morais. Mas os pais focam nisso de tal forma hoje em dia que eu já tive muitos atendimentos fraternos, que aí quando o adolescente entra naquela aborrecência, que aí ele começa a mostrar quem realmente o espírito é, aí o pai começa a entrar em desequilíbrio. E aí eu digo, agora é tarde. A época que você tinha de Uhum. moldar esse espírito, você não Sim, aproveitou. Agora exatamente. você está colhendo esses frutos. O que resta agora é você fazer como tentar pegar os caquinhos do que quebrou e procurar emendar. E principalmente agora você vai trabalhar em você, que agora a sua autoridade já não serve mais para ele. Que a partir de 16, 17, não adianta tu dizer para um adolescente, não vá, que ele vai olhar para você, sorrir, E foi, vai. e vai, tá? Então você vai fazer o quê? Então trabalha agora em você. Agora ele é esse professor que você falou, né? Ele se torna esse professor onde você é obrigada a olhar dentro de você e agora vamos trabalhar com você. Já que você não trabalhou com ele, agora você vai trabalhar você. E o que os pais esquecem, né, é que as suas crianças são espíritos muito antigos, né? E aí o espiritismo nos traz esse conhecimento, mas muitos pais, mesmo espíritas, parece que não conseguem enxergar isso, né? Uhum, E, por exemplo, a gente vê muito isso na evangelização. Muitos pais cuidam da evangelização das crianças, mas muitos pais não priorizam. uhum. Então, a criança está na evangelização, mas hoje está chovendo, não vai na evangelização. Hoje estou muito cansado, não vou levar meu filho na evangelização, né? Ah, hoje tem um aniversário, tem uma festa, tem um Exatamente. churrasco. Exatamente. Então, é onde o mais importante é relegado a segundo plano, às vezes a terceiro plano. E aí é como você falou, prioriza-se o material, prioriza-se o ego, a vaidade, o prazer, prioriza-se o instinto, Uhum, né? E o desenvolvimento da consciência fica abaixo. E uhum, isso precisa ser invertido, porque ir num show, né? é, se divertir, tudo bem, né? É bom, mas
É preciso ver quem é aquela pessoa, né? Porque é um prazer, tudo bem, o prazer não é permitido, mas desde que seja um prazer saudável. E eu sempre digo, você tem que separar a arte da idolatria. Porque você Sim, ir no show, mesmo que o artista seja uma pessoa em desequilíbrio, mas se você só vai pela arte dele, tá tudo certo. Agora, quando você começa a idolatrar este artista copiar, e copiar, aí é o problema. Esse é que é o precisa. problema. Eu lembro que em 2022 eu descobri um artista incrível. O moço tem uma voz maravilhosa. E eu fui no show dele, fiquei encantada. E lá eu encontrei umas pessoas que se dizem um grupo de fãs. Eu digo, me perguntaram se eu queria fazer parte. Eu digo, claro. Só que um mês depois eu saí do grupo. Porque aquelas pessoas viviam a vida daquele moço. Era assim, o que ele vestia, o que ele comia, onde ele andava, era uma verdadeira peregrinação. Eu disse, gente, isso aí é obsessão, de encarnado para encarnado. Sim. Então, as pessoas, elas não conseguem mais separar o prazer de você ir ouvir uma música e deixar aquele artista seguir a vida dele. E se houver uma outra oportunidade, a gente vai de novo, mas não transformar a sua vida na vida dele, né? Aí você falou uma coisa bem legal, que é a parte da obsessão de encarnado para encarnado, tá? Esse processo obsessivo. E, Sim, infelizmente, isso está acontecendo muito com a nossa juventude, sim, né? Infelizmente. exatamente. Mas é onde tem a responsabilidade dos pais, por isso a importância da família, né? É. De como os chefes, né, da família estão conduzindo a formação desses espíritos que vieram ali, né, nessa condição de receberem uma orientação. Então, família é uma universidade. É a Põe pergunta. universidade nisso, né? Então, por isso que eu acho incrível como os ensinamentos da reencarnação, quando a gente aprende sobre o dogma da reencarnação, como ela se alinha com os ensinamentos de Jesus, não é? Sim, E a gente vê como isso é incrível, porque aí a gente percebe que Jesus, outros mestres espirituais trouxeram esse tema, só que cada um dentro de um contexto, falando para uma época, mas transcendendo sempre. E isso é algo que me induz sempre a pensar nas implicações éticas e morais de cada ação que a gente tem nessa vida. sim, exatamente. E principalmente se a gente se intitula espírita, é uma responsabilidade. Se a gente se intitula cristã, é uma responsabilidade. Sim. E vira, mexe, a gente pisa na bola. Nem me fale. Mas vamos em frente, né? Mas vamos em frente. Jesus diz para a gente não desistir, né? Vamos em frente. Na minha frente, porque a gente sempre tem que pensar que nós somos o quê? Seres perfectíveis. Se a gente não fosse perfeito, Deus já tinha criado a gente perfeito, mas não, Ele nos criou perfectíveis. Então significa que eu estou querendo chegar lá, mas de vez em quando eu dou assim Escorregar. umas escorregadas na maionese, como eu sempre digo. Aí tem aquela brincadeira, fica vermelha, cara sem vergonha, Pois né? é, fica vermelho. E aí eu queria que a gente, hoje, para a gente já ir entrando assim na finalização, uma coisa que eu acho super legal era se você falasse um pouquinho da relação entre a reencarnação e o livre-arbítrio para a gente. Porque eu acho que isso é tão profundo, tão necessário. Tem. O livre-arbítrio. Eu vejo que a reencarnação, cada reencarnação, é uma oportunidade de exercermos de forma mais assertiva o livre-arbítrio.
Por que, por que que a gente, por que que a humanidade está ainda como está nesse momento, né, é planeta de provas, de expiações, né? É porque a gente não soube usar o livre-arbítrio, Hum. né? Então, muitas vezes a pessoa ela fica estacionária numa encarnação, né? Eu costumo dizer, é uma judiação, perdeu a oportunidade. Às vezes você vê jovens tendo atitudes que aí vão passar a vida inteira num presídio, né? Ou jovens tendo acidente, desencarnando muito cedo, né? Ou jovens que começaram de jovenzinhos, já são pessoas até idosas, sempre dominadas por um vício, Hum. né? Da bebida, da droga, ou de vícios de todas as ordens, né? Inclusive de maldade sexual e tudo mais. Então, eu vejo assim que a pessoa, eu vejo que ela desperdiçou aquela encarnação, eu vejo assim, porque ficou estacionária. Ela teve a oportunidade de exercer o livre-arbítrio, né, para a sua edificação e a edificação da família dela e da sociedade, do grupo social onde ela vive, e ela não fez isso. Ela continuou usando o livre-arbítrio para situações degradantes de si próprio e da humanidade. Hum. Então, eu vejo que a reencarnação, fundamentalmente, é essa oportunidade de você usar seu livre-arbítrio de uma forma, né, e alavanque a sua evolução espiritual. Então, é toda a ligação. Não, é incrível o que você falou, porque quando a gente vai reencarnar, normalmente quando o espírito já está um pouquinho, só imperfeito, ele tem a chance de escolher as provas que ele quer passar. Então ele escolhe lá no mundo espiritual essas provas, e quando chega aqui, por motivos banais, eles se perdem, né? Eles tomam atitudes impensadas, como um médico, né, que simplesmente porque alguém fechou ele no trânsito, ele deu 3 tiros no rosto de um rapaz. Então você vê como ele mesmo reconheceu depois que ele acabou a vida dele e da família inteira. Então veja esse livre-arbítrio que ele tinha, dele veio para servir pessoas e serviu durante tantos anos, que já era um senhor de idade. Quer dizer, um homem que serviu tanto, salvou tantas vidas. Por um momento de irritação, de loucura, a gente não sabe, perdeu o controle e utilizou o livre-arbítrio dele de uma forma errônea. Então, eu acho que é aí que a gente vê que aquelas provas que a gente passou, que a gente pensou em fazer para se melhorar, a gente cai. Aí a gente entra naquela falência. E imagine você passar dia após dia trancado num pequeno cubículo. Se você tiver Olha, sorte, vai estar numa, sei lá, numa cadeia, onde você está pelo menos sozinho ou só com um. Se você tiver azar, você vai estar em pé com sabe Deus quantas pessoas que são difíceis e você acabou a sua vida, que era uma vida normal, né? então, você falou uma coisa tão importante, Sheila, que a gente falou agora há pouco, a respeito do olhar E vigiar. e orar. Porque, assim, por exemplo, esse exemplo que você deu, ele tinha dentro dele, né, uma ira suplantada, escondida, na sombra, Uhum. que ele não olhou para isso. Ele não olhou para essa ira que existia dentro dele. E como ele não olhou, ele não vigiou.
Veja como é importante a gente olhar para o que está nas nossas sombras. Se a gente tem muita ira dentro de nós, se a gente tem raiva, se a gente tem revolta, se a gente tem questões mal resolvidas, a gente precisa olhar, porque quando a gente enxerga, a gente vigia. Por exemplo, se ele soubesse, né, um exemplo, estou usando só esse exemplo, né? Se ele soubesse que ele tinha essa ira guardada na sombra de sua personalidade, possivelmente ele estaria vigiando essa ira. E na hora que aconteceu, ele, epa, a hora que a ira, ele seguraria a ira, porque ele estava vigilante, vigilante Uhum. aquele aspecto da personalidade dele. Mas como possivelmente ele não reconhecia em si isso, pode ser, né? É. Então, Não se isso via como acontece uma pessoa irada. exatamente, isso acontece. Então, por isso essa importância, né? Da pessoa olhar para si mesma. Joana de Ângeles nos traz isso, né? Olhar é a psicóloga, né? É. Ela traz isso. Do quanto a gente precisa olhar para a gente e fazer a reforma íntima. Né? E o livre-arbítrio, ele nos é dado para que a gente possa realizar essas mudanças na nossa vida. Para que a gente, bom, eu sou um espírito encarnado, trago muitas coisas como provas, algumas como expiações, eu preciso me reconhecer. E qual vai ser, como vou usar o meu livre-arbítrio nessa encarnação? Vou continuar tendo essas coisas e deixar para lá, ou eu vou olhar e vou trabalhar isso? Então, a reencarnação é a oportunidade bendita de usarmos corretamente o livre-arbítrio. Eu vejo assim. Verdade. Não, mas é exatamente isso. É uma oportunidade. E, Bendito. infelizmente, muitas pessoas não veem isso, não é? Os jovens, principalmente hoje em dia, infelizmente, eles estão perdendo, né? Estão jogando para cima a chance bendita que estão recebendo. Isso é algo que me toca É uma profundamente. pena, né? Dói, dói muito. Dói. Dói. Dói bastante quando você vê. E, infelizmente, os pais também não estão sabendo, né, orientar essas crianças. Né? Verem, vieram de um oposto e foram para outro oposto, onde as crianças estão num nível de ansiedade muito grande porque não recebem limites. Toda criança, todo adolescente, ele precisa saber que tem alguém que pode contê-lo, até que ele desenvolva dentro dele essa autocontenção. Mas Exato. se ele não tem um pai, uma mãe que ajude a contê-los, eles ficam numa ansiedade, numa desagregação, né? Então, essa outra polaridade de deixar a criança fazer tudo o que quer, isso vai gerando uma ansiedade tão grande na criança, e Uhum. a ansiedade, na verdade, é medo. Sim, A criança, ela fica insegurança. muito medrosa, porque ninguém me protege desse mundo. Eu faço tudo que eu quero. Exato. Tudo que eu quero fazer, meus pais me deixam fazer. É, Quem me protege? é. Insegurança Por quê? total. Porque a criança intui que Sim, aquilo de ela estar fazendo tudo que ela quer vai levá-la para uma destruição. sim, sim. Isso é uma coisa que ela vê intuitivamente, porque são espíritos antigos. Exato. E eram precisando ser contidos, né? Ser educados, contidos na educação. Então, assim, me dói muito ver o nível de ansiedade das crianças. Né? E E sem os contar o pais, nível de desequilíbrio dos pais. Eu tive há exatamente. poucos dias um atendimento fraterno com uma mãe que ela estava completamente desequilibrada, apavorada, com medo de um filho de 3 anos de idade. 3 anos de idade. E ela em pânico com essa criança que estava aterrorizando a família. O menino já tinha pego faca para pai, já tinha dado nela. Quer dizer, não ficava no jardim de infância, a criança já era o terror do jardim de infância. E ela com medo do próprio filho. E eu olho para ela e eu digo, querida,
Quem é adulta nessa relação? Sabe, tá faltando para essas mães jovens agora, elas se conscientizarem que a adulta é elas. Você vê uma mãe dando explicações para uma criança de 5 anos de idade, e a criança diz, não faça e acabou-se. E ela, mas mãe querida, eu digo, amada, se ela for enfiar o dedinho na tomada, você vai ficar assim também? Então falta para os pais a maturidade de dizer assim, o adulto sou eu, você é uma criança, e enquanto eu for responsável por você, é assim. E isso, o que eles não entendem é que isso dá para a criança uma tranquilidade, porque a criança não está apta a resolver nada. Aí você chega para uma criança numa loja e diz para ela: você quer o quê? É, exatamente. Isso, para a criança, é demais. Isso faz com que a criança, para a criança, é assim do tipo: que bomba atômica é essa? A A criança não criança, sabe. esse exemplo, a criança está pedindo, me contenham, por favor, porque eu estou desesperado. E a Exatamente. criança avança nos seus comportamentos de agressividade, porque ela está dizendo: alguém me pare, por favor, alguém me pare. Né? E a angústia que essa criança sente é assim, é muito triste, elas sofrem. Sim, Essas demais, crianças sofrem demais da conta. profundamente, porque elas estão inseguras. É como se elas estivessem em alto mar, sem ninguém para contê-las, para segurá-las, né? Sim, isso é Então, essa algo que é muito corretidade, difícil. Eu estou acompanhando algumas famílias que me dói profundamente o coração quando eu vejo essa falta de. As crianças, como você diz, elas estão gritando por socorro e socorro, esses pais estão no celular. no celular. Aí me vem uma palavra muito simples de Jesus, né? Seja o seu falar sim ou não. O que procede, o que vem a mais do que isso, é do maligno. É do maligno. Exatamente. Com essas palavras Infelizmente. tão sábias da Marili, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Ah, mas eu fico feliz porque foi assim uma bênção cada palavra que você trouxe, por esclarecimentos Obrigada. assim incríveis e profundos. E a gente só tem que parar, porque esgotar o tema a gente não vai esgotar esse tema. Ah, não. Mas, Não é também o objetivo do podcast. O objetivo que a gente tem aqui é ter essa conversa gostosa, levar você a refletir, a pensar como a gente também faz. A gente não chega aqui sem parar e refletir do que a gente vai falar, sempre uma reflexão, há sempre um aprendizado que a gente quer compartilhar com você, que hoje a Marili compartilhou assim. Mãe, não tenho nem palavras para dizer, porque ela foi majestosa na forma de colocar tudo, com essa voz serena e tranquila, levou a gente a fazer reflexões muito profundas, e eu espero que vocês também possam refletir com a gente, como eu e a Marili refletimos no dia de hoje. E eu já vou ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês e agradecendo assim profundamente a Marili por ter aceitado o nosso convite e estar conosco hoje. Marili, querida, eu passo para você a palavra para suas últimas colocações e a oração final do nosso programa de hoje. eu que agradeço a oportunidade de trabalho, de poder compartilhar um pouquinho do que eu procuro estudar e vivenciar, né? E sempre penso assim, se eu caminhei um passo, eu quero trazer irmãos junto comigo nesse passinho, né? Caminho. Espero poder ter contribuído com alguém, né? E vamos, Concluiu majestosamente. grata, muito obrigada mesmo. E vamos então à nossa prece final, né? Então vamos fechar os nossos olhos.
Vamos elevar o nosso pensamento e visualizar a imagem de Jesus, a imagem que eu tenho de Jesus na minha consciência. Jesus, mestre querido, muito grato. Queremos agradecer por esse tempo de estarmos aqui reunidos, conversando sobre a grandiosidade do amor de Deus, nos dando a oportunidade de reencarnarmos quantas vezes necessário para que cheguemos ao que Deus espera de nós, que a única coisa que Deus espera de nós é que possamos vivenciar o reino dos céus em nossos corações, que possamos chegar à felicidade plena. E Jesus, você tem nos mostrado o caminho. E que neste momento, com o coração cheio de gratidão e amor, vos pedimos, Mestre querido, que estenda suas bênçãos sobre nós, sobre as pessoas que amamos, sobre todos os nossos irmãos deste planeta Terra. E desejamos de todo o nosso coração, Jesus, que as mentes mais obscurecidas possam ver brilhar uma fagulha da sua luz, para que possam transformar a sua existência. Mestre querido, muito obrigada. Que assim seja. E assim seja. Gratidão, Marili, mais uma vez por esse momento incrível. Gratidão a todos vocês que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão assistir no futuro. Gratidão e espero vocês de novo na próxima semana em mais um podcast do Sopro de Luz, Inspirando Almas. Abraços carinhosos e até a próxima. Tchau.